É triste, é triste. E o novo, o que que você tá achando dele? Depois que o Moedas meio que saiu do comando da coisa, o negócio... Pra ser sincero, eu não ouço muito falar do novo. Eu não vejo ele repercutindo na mídia muito. Ah, dá uma causadinha, dá uma causadinha. É que agora tá consolidando em uma nova direção. Não, uma nova direção. Quem que é a direção nova do novo? Não, tô dizendo quem. É que assim, eu só consigo responder isso sendo nerdola pra cacete. Então manda. Existe uma coisa que se chama... Isso é tipo teoria de sistemas, teoria de sociedade de um filósofo chamado Luhmann. Ele usa uma coisa chamada um sistema de comunicação. O que é um sistema de comunicação? É um espaço, grupo ou conjunto de pessoas, coisas, ideias, objetos, cultura, que ressoam entre si, que se comunicam entre si. Então você tem, por exemplo, o sistema de comunicação da Igreja Católica. Os fiéis, os padres, o Papa, a igreja, fisicamente a Bíblia, os costumes disso. É o network de organizações. As coisas como um todo que compõem isso, certo? Então você tem os objetos, as pessoas, as crenças, um monte de coisa. E elas se influenciam internamente, certo? E esse sistema de comunicação existe com um propósito, um sentido. Então, no caso, por exemplo, o sistema de comunicação dos podcasts do Brasil. Você pode dizer que existe. Ele tem uma função, entreter as pessoas, ou trazer... E eles vão se influenciando internamente. Isso é o que acontece mesmo. Então, por isso que eu gosto dessa teoria de sistemas, porque ela descreve qualquer sistema. Você pode falar, o sistema de os produtores de bolo de pote do Brasil. Tá, você pode produzir isso. Você pode dizer. Mas pode podcasts. Um faz, um influencia o outro, e eles trocam entre si. Então, um provoca o outro, um estimula o outro a fazer alguma coisa, e você tem uma produção ali de conhecimento, de ideias, de variações, que vai mudando isso numa direção. Não que isso seja melhor ou pior, mas simplesmente é o movimento. É como funciona. É a produção de comunicação e de informação ali dentro que vai produzindo a direção dessa coisa, que tem um termo extremamente técnico que se chama autopoiese. A autopoiese é a capacidade de uma coisa de produzir ela mesma. Tipo, ela se produz, não é uma coisa externa, mas é esse sistema dentro conversando entre si que vai criando o novo ou mudando ele para alguma direção. E esse é um movimento de uma sociedade. Então você pode dizer, a autopoiese da Igreja Católica, a autopoiese do sistema de podcasts do Brasil, sei lá. Você pode criar várias coisas dessas. Algumas não dão muito certo, mas aí eu tô sendo super técnico. O ponto é, você tem o sistema de comunicação de o movimento liberal libertário do Brasil. Ele existe. Sim. As pessoas, as ideias, partidos, mandatários... E dentro disso você vai ter o sistema de comunicação, essa organização novo. Você pode dizer que ele é. E o que acontece é que ele sempre é uma resposta, esse sistema, essa coisa existe como uma resposta para alguma coisa, ou como uma colaboração de indivíduos com ideias, com outras coisas, para tentar resolver o problema, fazer alguma função. Conforme coisas externas acontecem, provocações são feitas nesse sistema de comunicação. Então, agora você precisa fazer isso. Tem esse novo problema, tem esse novo desafio. E agora? E aqui? E aí depende da capacidade dele interno de responder essa provocação e se adaptar e produzir novas coisas. Ele pode errar ou acertar. Ou ele pode se disfuncionar ou não. Ele pode se separar, ou ele pode se consolidar. Ou ele pode se separar e alguma coisa morre. Ou ele pode ir numa nova direção. Ou ele pode se extinguir. Várias coisas podem acontecer, certo? Mas o fato é que quando você tem provocações externas, isso causa mudança. E o próprio movimento interno dele vai causar dissonâncias ali dentro que vão precisar ser resolvidas. Isso acontece em qualquer movimento tá? E o que acontece é, quando você tem alguma coisa jovem, necessariamente o grau disso provavelmente vai ser... Puta que pariu, Rafael. Muito provavelmente o grau de volatilidade interno vai ser muito alto antes disso consolidar. Sim, porque é jovem. Porque é jovem, tá? A gente não tá nova descobrindo entrando, que porra é isso, o que tá acontecendo aqui, quais são essas coisas, os novos desafios e tudo mais. Então o que aconteceu é que você tinha uma organização jovem, de uma ideia jovem, com pessoas, largamente, que compõem o novo, que são muito novas nessa coisa de fazer política, de fazer eleições, de fazer partido. São geralmente pessoas que odiaram isso por 2 décadas, 3 décadas, e agora resolveram se envolver. Então não tem muita experiência em fazer isso. E num ambiente nos últimos, nem o governo Bolsonaro, de 16 pra cá, ou do impeachment pra cá, com uma porrada de estímulos externos de isso, e como é que você vai responder isso? Isso aqui, como é que você se adapta a isso? E esse novo cara, qualquer organização que quer disruptar o Brasil como o novo quer, com toda a variedade de pessoas que tem, vai passar por desafios. E foi isso que aconteceu.
Então não é esse ou aquele ou aquela pessoa, aquilo que fez. Cara, você podia mudar todos os personagens, você ia ter tido um grau de volatilidade interna desse sistema... Semelhante. Porque é a natureza desse troço. Largamente isso que falou. O que aconteceu? Aí depois você pode entrar nisso naquela pessoa e daí começa a fofoquinha, mas o ponto é, vamos tentar entender essa mudança desse sistema, certo? É isso que eu quero dizer aqui. Então, o que aconteceu no novo ultimamente, e agora o que acontece é que você tem um processo de consolidação cada vez maior. Tipo, tá, o que nós somos? O que nós não somos? Todo mundo passa por isso na vida, certo? O que nós defendemos? Tá, mas pera, a gente tinha essa ideia, tá, mas não funcionou. Ou a gente precisa... Agora nós estamos aprendendo. A gente entrou no sistema e nós estamos aprendendo sobre isso, com essas novas informações, o que nós vamos fazer. E quando você faz isso e altera o sistema originalmente, vai ter gente que está participando disso que fala, isso aqui não é mais eu. E vai crescer isso, vai criar conflito. Isso é inevitável. É isso que aconteceu nesses últimos anos. Aí você pode entrar, tipo, essa ou aquela pessoa. Cara, é meio foda-se. Como eu falei, se você mudasse esse ou aquele cara, o nível de conflito e processo teria sido provavelmente o mesmo. Não, tudo bem. E agora tá consolidando o que é esse troço. Sim, eu acho que até o novo se enriquece mais como estrutura política sem ter que depender de uma pessoa só. Porque antes ele era muito dependente do novo, né? Do Amoedo. Agora é uma organização grande pra caramba. Eu sempre falo isso, cara. É uma coisa um pouco trágica de se falar, mas assim, digamos, Lula morreu amanhã, o que acontece com o PT? Acaba. Não acaba, mas vai dar uma baqueada. Vai ter algumas coisas assim, mas assim, perde, sei lá, 1/3, metade da força. Bolsonarismo. Bolsonaro morreu amanhã. Pau. Acaba. Fudeu, né? Agora, compara isso. MDB. Renan Calheiros... Não, Renan Calheiros não é do MDB? Sei lá. Pega os... Michel Temer morreu amanhã. Primeiro, comoção nacional. Porra, puta luto, né? Foda. Michel Temer morreu amanhã. Alexandre de Moraes como o STF, então não sei se é um luto tão grande assim. Mas teve isso. Teve isso. Fora várias outras coisas que teve, mas a gente tá aqui pelo meme, né? Agora eu tô dizendo assim, Temer morreu amanhã. O que acontece com o PMDB? Nada. Aécio morreu amanhã. O que acontece com o PSDB? Porra nenhuma. Entendeu a diferença de organizações? Sim. Então, o novo tá virando muito isso, tipo... Se bem que o PSDB morreu sem ter que ninguém morrer lá dentro. Tem isso também. Mas que também volta para aqueles sistemas. Ele não mais responde alguma coisa. Ele não conseguiu se adaptar. As perguntas mudaram. Ou outras coisas apareceram que resolvem melhor. Então esse sistema PSDB falhou. Perdeu a necessidade de se ter, né? Sim. Tinha que todo mundo agora, ir pro PMDB. uma coisa meio chata de falar. Desculpa a todos os meus amigos que estão na bancada do Novo. Mas morreu metade dos deputados federal do Novo amanhã. O que acontece com o Novo? Nada. Vai ter um velório. Todo mundo vai ficar chateado e tudo mais. Mas... É que o novo não existe ainda, né? Ele existe como organização. O ponto é que assim, ele não é dependente de uma pessoa. Ninguém sabe quais são as ideias do novo de verdade. A gente sabe uma coisa... Tá esclarecendo. A gente sabe uma coisa esclarecendo. Porque você pode ter, você pode abrir um estatuto. estatuto, todo mundo já teve isso como organização, instituto, algum grupo. Você faz o estatuto, você faz os valores e tudo mais, você bota lá no papel. Tá, mas e o teste? Né? E o vamos ver? Isso aqui executa, isso aqui acontece mesmo? Como é que nós colocamos esse intuito aqui no papel, como é que ele saiu? Então tem esse teste, sabe? Uma analogia pra você entender isso, é que eu tava conversando com o Denis Xavier no podcast dele, ou acho que foi, sei lá, quem se importa. Mas eu tava falando, que alguém falou, não, porque os Estados Unidos, né, quando os Estados Unidos foram criados, George Washington e tal, foi o começo da democracia. Eu falo, não, é mais correto que você falar que a democracia nos Estados Unidos realmente começou, ou que ela começou a existir de fato, quando Jefferson assumiu a presidência. Você fala, quê? Por quê? Porque o George Washington, os Estados Unidos foi criado, tá, Constituição, beleza, Bill of Rights, do caralho, don't threaten me, o cacete, beleza, mosquete, vamos lá. Chá na água, tá bom. Beleza, George Washington sentou, foi reeleito, tá. Ok. Até agora tá todo mundo concordando. Aí rola a primeira eleição, e o George Washington, ele era partidário, né? Então, é claro, a gente pendia pra um lado, mas não era partidário. Aí foi eleito o segundo presidente, o John Adams, salvo engano. Foi eleito, tá. Beleza. E aí rola a eleição em que o Thomas Jefferson ganha. E o Jefferson é a oposição do John Adams. E aí nós temos então o teste. Tem a Constituição, tem a Bill of Rights, tem todas essas leis aí, bonitinho, maneiro pra caralho. Mas estamos no primeiro momento na história da humanidade onde acontecerá uma transição democrática de poder para a oposição.
Um cara que está no poder, um grupo que está no poder vai falar, eu não gosto de você, eu discordo de você e tudo mais. Mas porém, as regras são as regras. Uhum. Tá aqui a faixa. Eu vou pacificamente passar isso pra você. Esse é o teste. Enquanto tá todo mundo concordando, tá tudo bem, não tem teste nenhum. o papel não tá sendo chamado, tá ligado? Tipo, não, mas eu tenho um extintor em casa. Mas você já usou? Você já testou? Sim. Você tem certeza que não funciona? Não, já... Você entende o ponto? Tipo, você nunca consegue confiar na parada até ela ter sido realmente testada. Então, na hora que você tem essa transição de poder do Adams pro Jefferson, é testado. E, de fato, ela acontece pacificamente. Aí você pode dizer, não, agora funcionou. Tava no papelzinho bonito, mas agora testamos e funcionou. Então, eu acho que essa é a mesma coisa. Tipo, você pode ter os papéis, os ideais no papel, teu estatuto, teus princípios. Maneiro. Agora, você teve uma situação em que você teve que olhar pra isso e olhar pra realidade e falar, e aí? Chegou. Teve um momento de treta, teve um momento em que foi desafiado... Foi um teste, esse negócio do Almeida? Eu acho que isso tudo foi um teste e passou. Passou. As instituições foram preservadas, o estatuto foi preservado, o processo foi preservado, a capacidade de lideranças que foram surgindo ao longo da história do Partido Novo, seja de mandatários, seja de candidatos, de influentes, a capacidade deles de, numa situação difícil, se unir e falar, tá, vamos resolver isso aqui que nem gente, e resolver, foi testado e eu acho que resolveu. Isso foi um ok, funcionamos. Eu acho que esse foi um momento, assim... É o momento do... É o nascer e virar gente, sabe? Uhum. A diferença entre fazer 18 anos e virar adulto. Sim. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.